Oi, gente, tudo bem? Sou Elisângela, sou fisioterapeuta. Vim conversar um pouquinho com vocês sobre o desenvolvimento das nossas crianças nesse período de pandemia, em que elas estão um pouco mais afastadas das escolas, né? O que que acontece? Dentro da escola, a criança tem um desenvolvimento acelerado, né, estimulado em todos os aspectos, porque ela tem um grupo, ela tem um ambiente lúdico, ela tem atividades que exigem que ela desenvolva habilidades específicas, que ela responda, né, aquelas atividades. E acaba que em casa ela fica um pouco mais restrita. Ela vai assistir às aulas, mas todo aquele complemento acaba sendo perdido, né? Porque ela não está em contato com aquilo tudo. Então, qual a nossa preocupação dos profissionais, né, de saúde, educação, que estamos olhando esse quadro de pandemia já se arrastando desde o ano passado, as crianças fora da escola desde o ano passado, que dentro da escola as crianças desenvolvem habilidades, mas também são percebidas as dificuldades. E muito dos que chegam pra gente chegam a partir de observações feitas dentro da escola, que passam para os pais, que levam para os médicos e que acabam chegando pra gente avaliar, tratar, orientar e tudo mais. E elas, não estando na escola, elas acabam sendo menos percebidas. E essa estimulação que elas poderiam ter, elas vão receber isso de forma tardia. E às vezes a gente perde um período importante que ela podia estar desenvolvendo com mais facilidade, que ela teria, que seria mais possível para ela, o desenvolvimento dela seria mais favorecido, entendeu? A gente deixa isso para frente, e isso vai ficando mais complicado para ela mesma, para desenvolver essas questões que ela tem para lidar, né? Então, a ideia desse vídeo é a gente trazer algumas dicasinhas básicas, simples, nada muito elaborado, sobre coisas que a gente pode observar dentro de casa. A maioria das coisas a gente já faz, mais instintivamente. Mas se a gente começar a fazer de uma forma, observar de uma forma mais direcionada, a gente pode perceber às vezes que a criança não está fazendo uma atividade com facilidade, como ela devia estar, mas é porque ela está com uma irritação muito grande, por exemplo, porque ela não está conseguindo ouvir direito, ou a estimulação auditiva que tem ao redor dela está irritante demais para a condição auditiva que ela tenha. Às vezes ela tem também uma perda auditiva, precisa de um aparelho, entendeu? Então, são pequenas observações que a gente pode ir fazendo para tentar fazer as crianças terem um pouco mais de qualidade de vida e se desenvolver de uma forma mais efetiva, né? Então, assim, criança que tem, por exemplo, uma dificuldade, ela devia estar andando normalmente pela idade, mas de repente ela tropeça muito, cai muito, não corre tanto, quando corre é mais desorganizado, né? Aquele correr mais, não é comum, não é mais parecido com o que é normal, que todo mundo corre. Ela corre com alguma alteração, com alguma diferença, tropeça muito, não se mantém equilibrada nas atividades, anda muito segurando nas coisas, tem muita insegurança para andar também, né? Dependendo da idade, da alteração que a criança tiver. Isso, tudo isso pode indicar a necessidade de uma avaliação física, né? Outras crianças têm uma dificuldade de enxergar maior, então elas aproximam mais, elas afastam mais o texto para poder enxergar, elas viram o rosto para conseguir enxergar, acertar o campo visual para enxergar de uma forma melhor. Elas ficam muito irritadas, coçam muito o olho o tempo todo, o olho sempre lacrimejando, sempre piscando muito, né, pestanejando muito. Todas essas questões podem ser indicativos de que essa criança tem alguma necessidade de avaliação visual. Às vezes um óculos, às vezes sei lá, uma alteração específica da estrutura do olho também, já vi acontecer muito, que gera uma dificuldade. Às vezes uma perda visual grande, um grau alto, né, do óculos que seria necessário. São coisas que a gente precisa estar sempre atento. Essa criança pode ir para uma avaliação oftalmológica, visual e tudo mais. Outras leem muito o lábio da gente enquanto falam muito alto ou falam muito baixo, ou viram o ouvido para ouvir quando a gente está falando, não respondem quando a gente chama num tom normal de voz, só quando a gente grita, ou quando a gente vai para frente delas também.
Esses sinais podem indicar que a criança precisa de uma avaliação auditiva. Talvez ela tenha uma perda auditiva, talvez ela tenha uma mudança lá no processamento. Ela ouve, mas ela entende diferente todo aquele estímulo auditivo que tem ao redor dela. Tem tantas possibilidades de alteração, né? Desde as mais simples até as mais complexas. Às vezes precisa de um olhar de profissional específico, experiente, para direcionar, para ela poder ter o estímulo que ela precisa e poder se desenvolver da forma que ela merece, né? Aí a gente tem uma outra questão que é muito delicada, mas que é muito importante para todo tipo de avaliação que a gente for fazer com a criança, que é como é que ela consegue interagir dentro do ambiente em que ela estiver. Ela se isola muito dos amigos, ela não responde às pessoas, ela não mantém contato visual, ela não brinca com as crianças de forma habitual, ela não se junta aos grupos, ela se irrita com barulhos extremos, ela chora, grita, esperneia por alguma coisa que às vezes você nem percebe o que foi, mas irritou ela num grau, de uma forma que para ela ficou insuportável. Ou essa criança às vezes não consegue realizar uma atividade simples, que seria ideal para a idade dela, mas ela não consegue realizar de forma funcional, objetiva, né? Às vezes ela consegue repetir, copiar o que você está pedindo, mas ela não consegue sozinha. Se você falar, olha, arruma a cama para mim, ou guarda os brinquedos na caixa, ela sabe o que é, porque ela já repetiu com você, mas às vezes ela não consegue sozinha planejar aquilo, como é que eu vou colocar os brinquedos na caixa? Como é que eu vou fazer isso? Executar aquela atividade sozinha. Aquilo se torna uma coisa difícil e estressante para ela. E aí, às vezes, é aquela criança que grita, joga tudo, quebra os brinquedos e tal. Ou não, ou às vezes ela só não executa, ela não consegue executar essas atividades. Isso é só um pequeno exemplo de atividades de vida diária que a criança normalmente executaria e que ela está apresentando uma dificuldade persistente, né? Porque uma dificuldade na primeira vez, na segunda vez, a criança está aprendendo e tal, mas uma dificuldade persistente, junto a uma dificuldade de aprendizagem expressiva e persistente também, são coisas que a gente precisa avaliar, precisa dar atenção. Enfim, acho que são pequenas dicas, pequenas possibilidades. A criança sempre mostra pra gente. Se a gente conseguir observar, enxergar e escutar bem a criança, a gente consegue entender muito do mundo delas, do que está acontecendo com elas, porque elas sempre dão pistas pra gente do que acontece. Na questão emocional também isso vale muito. A criança sempre mostra muito pra gente que ela tá desconfortável com alguma coisa, que não tá bom, que ela tá sentida, que ela tá triste, que ela tá acuada, que qualquer coisa que esteja acontecendo. Se a gente conseguir observá-las com atenção, né? A gente, de uma forma direcionada, a gente consegue minimizar esse sofrimento, estimular da forma certa, oferecer para elas o que elas merecem para se desenvolver de uma forma melhor, para se tornarem pessoas mais seguras possível, né? Com o seu desenvolvimento, ao longo do seu desenvolvimento, enfim. Eu espero que seja útil, eu espero que ajude, que a gente consiga acabar observando crianças que precisam dessas atenções e que não estão sendo percebidas ainda, para não deixar passar esse tempo. É uma coisa que tem nos preocupado bastante dos serviços de saúde, tá bom? Um abraço. Se precisarem de alguma coisa, se tiverem alguma dúvida, o meu Instagram deve estar marcado junto da publicação. Qualquer coisa pode perguntar, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.